Bom dia, pessoal, bom dia, nossos discentes aí, os dia. professores, obrigado pela presença. Nós vamos trabalhar hoje, gente, um assunto, um tema que eu acho assim que é de vital importância para a dissertação, para a tese que vocês vão desenvolver, né? Até pela experiência recente que eu tive, né, aí no PPGIS, e me ajudou bastante a tentar descobrir o que eu ia fazer, na verdade, né? Então, assim, se não for o que eu ia fazer, mas o que acontece? A gente entra a gente escreve um plano, a gente vai discutir isso aí, mas a gente escreve um plano de trabalho, esse plano de trabalho, às vezes você nem sabe direito o que tu escreveu ali, né? Você não tem ideia como vai acontecer. Então, isso aí, essa aula de hoje é justamente para a gente minimizar, né, esses riscos e tentar estabelecer um caminho, né, para a gente chegar no final aí, que é o quê? Você defender sua tese, sua dissertação e você publicar o que tem que publicar no programa. Né? Então, a gente preparou uma aula aí para vocês sobre revisão sistemática da literatura científica, e nessa aula a gente vai ver um pouco sobre um conceito, né, de pesquisa científica, revisão da literatura, que é diferente, né? Existem vários tipos de revisão da literatura. Aí a gente vai falar um pouco de revisão sistemática propriamente dita, RS, que eu vou abreviar para vocês aí. Logo em seguida, a gente vai discutir um pouquinho de umas ferramentas e algumas tecnologias que são úteis aí, e na minha época eu utilizei também, ainda estão disponíveis aí para uso. Inclusive, vou apresentar para vocês também o uso dessas ferramentas, algumas delas ali, as mais importantes. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre alguns métodos de revisão sistemática e, principalmente, nós vamos ver um estudo de caso, né, um exemplo, né, de um artigo publicado que nós tivemos com a metodologia Pronow. Poderia ser outra, né, mas a gente utilizou Pronow naquela época. Então, eu vou explicar o Pronow também para vocês, né, mostrar como ele funciona, as etapas, né, como a gente implementou esse Pronow no artigo, e aí como a gente escreveu essa revisão sistemática, né, e conseguiu publicá-la. Por fim, nós vamos ver umas considerações finais sobre esse tema, né, a importância, a relevância de você realizar uma revisão sistemática no início dos seus estudos, e uma atividade, tá? Eu sei que essa parte é que vocês mais gostam, né? Atividades para casa, isso é muito bom. Então a gente vai passar algumas leituras aí para vocês, e esperamos que esse conteúdo aí seja útil aí para o desenvolvimento da tese ou dissertação aí de vocês no programa. Bom, vocês conseguem me escutar tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Sim. Sim. Perfeito. Bom, só para avisar, em termos de pesquisa científica, né, a minha área é a área. Eu sempre trabalhei, eu me formei em graduação em ciência da computação, né, fiz mestrado de informática na Universidade Federal do Paraná e terminei recentemente, em 2022, o doutorado em energia e sustentabilidade na Unila. Né? Então, basicamente, eu trabalho com computação aplicada em qualquer área. Né? A computação é uma ferramenta, você pode aplicar ela em qualquer área, principalmente agora a gente vê isso com o uso da inteligência artificial, onde qualquer campo aí que a gente tem hoje em dia, qualquer ciência, isso aí pode ser melhorado, criado novas tecnologias por meio da inteligência artificial. Né? Então, essa é a minha área de atuação. Então, a parte de metodologia, eu descobri que é muito importante no desenvolvimento de trabalho científico, porque ela facilita, muitas vezes, você produzir um artigo, escrever um texto, escrever uma dissertação, estruturar um texto científico. Né? E o que nós vamos ver hoje, que é a parte de revisão sistemática, ela contribui para o embasamento teórico também. Tá? Então, o primeiro conceito que a gente tem que ter é o tipo de pesquisa científica que a gente vai desenvolver, né? Se ela é quantitativa ou se ela é qualitativa. Né? Quantitativa é um método que recorre a diferentes técnicas estatísticas, né, para quantificar opiniões e informações. Então, você vai fazer uma análise quantificada, né, dos seus resultados, e qualitativa é um método descritivo que explora os detalhes da pesquisa e a vivência do próprio entrevistado. Né, ou entrevistador. Aí, quanto ao objetivo da pesquisa científica, nós temos três.
Ela pode ser exploratória, pode ser descritiva ou pode ser explicativa, né? A exploratória, basicamente, ela tem uma maior proximidade aí com o universo relacionado ao objeto de pesquisa, por exemplo, estudos de caso e pesquisas bibliográficas, tá? Porque ela está explorando um campo de atuação, um determinado problema, uma determinada solução que você está desenvolvendo. A descritiva, ela realiza um levantamento de dados através de técnicas padronizadas, né, como questionário, formulário, etc. E nós temos a explicativa, que explica os fatores que motivam a realização de um objeto ou de um fenômeno que você estuda. Então, assim, primeira coisa que eu pergunto para vocês, né, para vocês pensarem aí, já em termos do trabalho de vocês, você consegue identificar, né, em qual tipo de pesquisa e tipo de objetivo o seu projeto de pesquisa ele se encaixa? Tá? Vocês têm que começar a pensar isso, porque quando você vai descrever a metodologia, um dos detalhes ali, você classificar o tipo de pesquisa que você está desenvolvendo, né? Um dos pontos que você pode abordar é esta pesquisa tem caráter exploratório e assim por diante, né? Então, isso é importante você olhar essas características da pesquisa científica e você já classificar, tentar entender o seu projeto de pesquisa. Ah, professor, mas meu projeto de pesquisa não é o que eu vou fazer. Tudo bem, isso é um treinamento, né? Se ele vai mudar, e provavelmente ele vai mudar, né? A gente vai ver que o que a gente vai prometeu no projeto de pesquisa pode ser o que não necessariamente eu vou fazer, né? Mas se ele mudar e você alterar futuramente, você já treinou isso e você vai poder reclassificá-lo novamente, né? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, a minha tela tá. Desculpa, minha câmera tá ligada, né? Tá, perfeito. É que eu tava vendo ali. Desculpa. Ai, beleza. Então vamos lá. Bom, a pesquisa científica, então, a gente falando dela, né? Ela é um processo de busca, análise e descrição de um corpo de conhecimento, uma resposta, né? Para uma pergunta específica. Aqui já entra uma palavrinha-chave: pergunta. Tá? A gente vai discutir um pouco sobre isso. Dentro da pesquisa científica, a gente tem a revisão sistemática, tá? Que é uma revisão com critérios explícitos. Gravem isso. Se é sistemático, os critérios são definidos, são explícitos, né? E eles devem ser suficientemente claros, né? De modo que, principalmente, ele permita reprodutibilidade depois, né? Ele deve ser claro também para o pesquisador possa chegar ao mesmo resultado aplicando a metodologia. Aí nós temos essa busca, análise e descrição do corpo, nós temos a parte de meta-análise, né, que é um processo de análise dos dados da revisão sistemática. Nem sempre é possível fazer uma meta-análise em uma revisão sistemática, mas nós temos esse tipo de análise dos dados científicos ali, e nós temos a revisão bibliográfica. Tá? Então, aqui já tem dois conceitos que vocês devem distinguir, né? A gente vai parar de falar de conceito daqui a pouco, tá? Só para dizer para vocês, é só o comecinho. Mas esses dois conceitos vocês devem ter em mente que são coisas distintas. Revisão sistemática tem critério explícito. Revisão bibliográfica não tem critério. Por exemplo, vocês devem ter feito o TCC, provavelmente, né? Trabalho de conclusão de curso na graduação. Aí o professor pediu, faz uma revisão bibliográfica, né? Vocês devem se lembrar disso. E aí você vai, pesquisa alguns artigos da sua maneira, onde você acha que consegue localizá-los, para você citar como revisão bibliográfica. Trabalhos similares, né? Então, você não tem um critério disso. Já a revisão sistemática, você tem critérios explícitos, ok? Normalmente, a revisão bibliográfica a gente usa para escrever a introdução, né? Falando dos principais trabalhos que você encontra, relacionados e assim por diante. Então, dois conceitos importantes. Revisão sistemática tem critério explícito e revisão bibliográfica não tem critério explícito. E mais uma vez para a gente pensar, né? Pergunto para vocês: vocês estão seguros do que vocês farão? Que vocês farão o que você escreveu, né? Você fará o que você escreveu no seu projeto de pesquisa quando você entrou no PPGIS ou no outro programa de pós-graduação? Você está seguro? 100%? Eu vou fazer isso? É muito difícil isso, tá? E detalhe, a gente fica com essa cara quando a gente entra, porque a gente começa a ver que tem muito mais coisa. Aí você pega esse projeto, começa a destrinchar, e não é bem aquilo que você queria. Outra questão,
Você está seguro do que você vai fazer no seu mestrado ou doutorado? Já é uma coisa além. Além do projeto de pesquisa, se eu não vou fazer se eu não sei se eu vou fazer o que eu prometi no meu projeto de pesquisa, o que eu vou fazer então no meu mestrado e doutorado? Tá? Essas perguntas foram perguntas que eu não conseguia responder quando eu responderia em partes, né? Quando eu entrei no doutorado. Né? E aí a terceira questão que eu faço para vocês é: você sabe como você vai fazer o que você prometeu? Se você tiver que fazer o que você prometeu, você sabe exatamente como? Né? E isso que você prometeu é adequado a um projeto de mestrado e doutorado? Né? Então, essas questões, tá, são muito difíceis e, principalmente, elas arrebentam, arrepiam o pelo da cabeça da gente. Por quê? Porque a gente não sabe. Né? E é absolutamente normal, tá? Absolutamente normal acontecer isso quando você está iniciando um plano de pesquisa, né? Um projeto de pesquisa num mestrado ou num doutorado, né? Então, tudo isso aí a gente vai trabalhar ao longo dessa aula para ajudar vocês a responderem isso, ok? Como? Por meio da revisão sistemática, né? A revisão sistemática, ela sozinha, pessoal, ela não vai resolver tudo, não vai mesmo, tá? Mas calma, ela vai te fornecer informações que são importantes para você, ao menos, ter um caminho, ao menos conseguir vislumbrar. Se eu não sei o que eu vou fazer no meu plano de trabalho, eu vou pesquisar os trabalhos relacionados ali no que eu prometi no plano de trabalho, para eu ver se o que eu estou prometendo, né, ou se o que eu quero fazer é factível, é um trabalho que tenha originalidade, que tenha justificativa, que tenha importância, que tenha alguma contribuição. Então, a revisão sistemática, ela vai ajudar a gente a trabalhar aquelas questões que a gente não consegue responder no início. Tá? Então, a revisão sistemática, esse caminho que ela vai indicar para nós, ele pode não ser o mais rápido, pode não ser o melhor, mas ela vai te indicar um caminho, vai ter uma rota para você chegar no fim, que é o quê? O objetivo final é vocês fazerem a defesa, né, da dissertação, da tese e contemplar os requisitos do programa. Quais são os requisitos do programa? Eu não lembro se é 1 ou 2 artigos para mestrado, eu sei que para doutorado são 2 artigos que vocês precisam publicar em um quali superior a... Eu não me lembro se é alguma coisa, eu sei que mudou recentemente, né? Com a nova qualis, mudou. Mas vocês têm e fazer as publicações, além de outros, óbvio. Mas esses aí são alguns do que tiram mais nosso sono, né? Principalmente publicar. Eu acredito que publicar os artigos é muito mais difícil do que você defender a tese. Até porque você hoje, acredito que no PPGs lá, tem a possibilidade de você defender a tese com a publicação de 2 artigos, né? Então, e mestrado, acredito que também tem essa possibilidade. Então, assim, a publicação em uma revista com um qualis legal, né, dependendo da revista, eu acredito que seja mais complexo do que você, inclusive, escrever a tese. Então, é o seguinte, né, para resolver esse problema também, a revisão sistemática é nossa amiga. Ela é publicável. Nós podemos pegar uma revisão sistemática e publicar ela. Tá? A gente vai dar alguns caminhos para vocês ali, algumas dicas, algumas sugestões, né? Até porque no doutorado a gente fez isso. Né? Eu sentei com o Oswaldo ali e tal, e o professor Jorge, que foram meus orientadores no doutorado, e a gente, na primeira disciplina, a gente já escreveu um artigo que foi aceito e foi publicado. Né? E já contou naquela listinha lá de 2, no caso do doutorado, 2 artigos do PPGIS que deveriam ser publicados. Ou seja, né, nós começamos a primeira disciplina do doutorado já com um artigo publicado. Opa, 50% das publicações já tinham publicado, né? Já tinham sido contempladas, já feitas. E olha que eu nem sabia direito o tema. Eu sabia o tema, sabia a área, mas não sabia exatamente o que eu ia fazer. Não foi o que eu prometi no meu plano de trabalho. Né? No plano de trabalho, no plano de pesquisa que eu prometo, que nós fizemos, eu prometi o mundo, mas eu não entreguei quase nada desse mundo que eu prometi.
Então foi muito diferente. O que me abriu os olhos, né? Isso acho que é útil para vocês. O que te dá um caminho? É a revisão sistemática. Por isso que eu acho que ela é muito importante no início aí do mestrado ou do doutorado. Principalmente porque ela resolve esse problema, né? Ela te ajuda a resolver esse problema de você identificar o que você quer fazer, se ele é importante, se ele tem justificativa, se ele é original, se ele tem alguma contribuição. E ela também pode ser publicável. Ou seja, você mata dois coelhos com uma paulada só, né? Então, trabalhando para isso, você já consegue resolver alguns problemas aí importantes, ok? Então, por isso que é importante nós realizarmos, né, a revisão sistemática do nosso tema. Bom, a revisão sistemática, ela possui critérios que são explicitamente definidos, nós já vimos isso, né? Ela especifica o objeto de estudo, certo? Ela coleta e analisa os dados experimentais, ela possui critérios de busca específicos e principalmente reprodutíveis. Ou seja, se você fez uma busca, né, utilizando determinados critérios, né, e buscou hoje e buscar amanhã, você vai ter os mesmos resultados? Provavelmente não. Provavelmente não, porque amanhã vão ter novos estudos, né? Ou amanhã, daqui a um mês, por exemplo, vão ter novos estudos. Pode ser que tenha alguma coisa nova, alguma coisa diferente, mas se você consegue reproduzir esse método, tá ok, né? Se você consegue ter um método de busca reprodutível, ótimo, isso faz parte da revisão sistemática. Ela permite analisar a qualidade metodológica dos trabalhos e a relevância daqueles estudos. O que é relevância? Né? Bom, uma das maneiras que o pessoal mensura a relevância de um estudo é quantas vezes ele foi citado, foi utilizado na literatura, a quantidade de citações. Né? Outros métodos podem considerar como relevância se ele foi publicado numa revista, qual é ai, me fugiu o nome. O site score, né? O score da revista. Tem diferentes abordagens. Depende do quê? Do método de revisão sistemática que a gente vai dar uma olhada. Né? Às vezes tem método que considera os dois critérios como relevância. Então, assim, a revisão sistemática ela permite você analisar essa qualidade metodológica e a relevância dos estudos que tu seleciona. E aí, ela possui, por ela definir os locais, basicamente, onde você busca essas informações, são bases de dados científicas, que a gente já vai discutir depois, ela possui um elevado grau de evidência científica, né? Porque você está buscando os dados científicos, você não está pegando de um blog do fulano, ok? E aí isso eleva o seu grau de evidência científica. Então a ideia é que a gente saia daquele desespero maluco que a gente tem no começo, que a gente não sabe o que vai fazer. Nós aplicamos um método de revisão sistemática que possui diversas ações, né? Quem define essas ações? O método que tu escolher de revisão sistemática. Claro que existem ações que são comuns a todos os métodos, e alguns métodos podem ou não ter algumas mudanças, algumas modificações nessas etapas, até você conseguir a revisão sistemática. E você tendo uma revisão sistemática, isso facilita, então, a continuação dos seus estudos, seja no mestrado e seja no doutorado. Bom, então a ideia é o seguinte, pessoal, genericamente falando, né? A revisão sistemática, para você executar ela, do início ao fim, ela é como se fosse uma escadinha. Né? A primeira coisa, isso aqui de modo genérico, né? Tem métodos que mudam essas etapas, ou mudam a ordem, ou mudam a forma de executar essas etapas. Mas a primeira coisa que tu tem que fazer é formular uma pergunta de pesquisa. Tá? Então, lá no plano de projeto de pesquisa de vocês, pode ser, provavelmente vocês têm uma pergunta lá. Se não tiver, é bom colocar. Porque assim, eu quero fazer um estudo para quê? Para resolver o quê? Né? Eu quero lançar uma hipótese, por exemplo, né? Eu consigo melhorar o processo X em tantos por cento. Isso é uma hipótese. Então, você tem que ter uma pergunta. Tá? Então, a primeira coisa é você formular essa pergunta. Quando você
formula essa pergunta, você depois executa uma série de ações que é basicamente contempla a etapa de você buscar os estudos científicos. Tá? E aí, essa série de ações depende do método de revisão sistemática, ou muitos chamam de protocolo de revisão sistemática. Eu já não concordo, porque protocolo o significado de protocolo é um conjunto de regras que segue determinada lógica e permite a comunicação. Para mim, protocolo é isso. Mas alguns chamam de protocolos de revisão sistemática, eu chamo de método. Então, a busca pelos estudos científicos, né, dependendo de diversos critérios, você pode buscar esses estudos científicos. E aí você tem na revisão sistemática genérica a avaliação crítica e a seleção dos estudos que são relevantes para a tua pesquisa, porque nem sempre o que você vai buscar, a maioria do que você buscar não vai servir para a tua pesquisa, porque a gente tem que se basear em palavras-chave, critérios ali, e pode ser que não seja adequado. Né? Então, a gente tem técnicas para remover esses trabalhos. E aí você vai ficar só com os estudos que são relevantes. A gente vai criar um chamado portfólio bibliográfico, que a gente chama. Né? E aí você tem a coleta de dados dos estudos. Você vai analisar esses estudos relevantes e vai falar, ó, existe isso, o fulano fez isso, o ciclano fez isso, o beltrano fez aquilo, mas existe essa outra técnica que ninguém fez isso. Opa! Aí é uma lacuna de estudo, eu posso fazer isso. Tá? Então, esse é um exemplo. Então, você vai fazer a coleta de dados desses estudos. Com essa coleta de dados, você vai conseguir analisá-los de uma forma mais completa, mais integral, né? E aí você consegue já identificar algumas coisas em relação ao que você está propondo, ou o que você propôs no seu plano de pesquisa, né? Seu projeto de pesquisa. Aí você tem uma etapa de análise e apresentação dos estudos, né? Dos dados, tá? Essa parte de análise e apresentação dos dados, ela depende também do método que você está utilizando. E aí, quando você faz a análise e apresentação dos dados, você já pode sorrir e falar, ufa, terminei, né? Mas eu digo para vocês, não terminem. Peguem esses dados, interpretem eles e criem uma publicação, que é uma revisão sistemática. Você já tem tudo. Só falta escrever o artigo e, principalmente, adicionar nesse artigo, nessa publicação, algum diferencial, alguma análise que ninguém fez, alguma coisa que distingua, né? Deixa o seu trabalho diferente dos que existem, porque, só para vocês terem ideia, quando eu fiz a revisão sistemática, eu tinha 18 artigos de revisão sistemática da minha área. Né? Então, assim, era muito. Aí eu pensei, puxa, já tem 18 revisões sistemáticas sobre o tema que eu estou desenvolvendo. Ah, mas eu vou escrever mais uma, eu vou tentar. Então, na revisão sistemática que nós escrevemos, a gente identificou alguns diferenciais, que eu já vou mostrar para vocês, que permitiu a publicação dele depois. Tá? Inclusive, uma análise da nossa revisão sistemática foi análise das revisões sistemáticas que já existiam, todas elas. O que elas abordavam. Então, isso é um diferencial. Tá? Então, com isso, você tem a probabilidade maior de você publicar a tua revisão sistemática. Ok? Então, nós temos essa sequência de etapas aqui, todas essas sequência de etapas aqui, permitem você desenvolver uma revisão sistemática e, chegando no final, não parem. Vocês já fizeram a maior parte do trabalho. Escrevam um artigo. Vocês têm que escrever publicação para se formar. Né? Então, por que não unir o útil ao agradável? Agradável nem tanto, né? Porque é um negócio chato. Mas é um negócio útil. Né? É melhor fazer isso, que é um negócio chato, e você conseguir contemplar uma publicação, porque às vezes, se o mestrado for uma publicação, você publicou sua revisão sistemática numa revista legal, cara, pronto. Você já fez o critério de publicação. Você agora tem que fazer sua tese. E depois você publica sua tese, mas você já fez esse critério. Né? Se for doutorado, 50% das publicações já foram feitas. Então, agiliza muito. Bom, então, isso aqui eu adaptei desse autor. Esse autor só não fala da revisão sistemática, então o que eu incluí? A revisão sistemática aqui. Eu acho que o último passo, vocês devem escrever uma revisão sistemática. Ponto. Né?
Agora, eu quero mostrar para vocês, pessoal, que vocês entenderam um pouquinho da revisão sistemática, das etapas genéricas de revisão sistemática. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas ferramentas que são úteis. Algumas vocês já conhecem, outras não. Mas todas que eu apresentar aqui vão ser úteis para vocês. E é claro, vocês podem utilizar outros, fiquem à vontade. Né? Mas eu vou apresentar as que eu utilizei. Né? Bom, nós temos 2 gerenciadores de referência bibliográfica. O que é isso? Nossa, se não fosse esses softwares aqui, eu usei o Mendeley, mas agora eu já testei o Zotero, é igualzinho, não muda nada, é até melhor, né? Porque ele tem um aplicativo que instala no meu computador aqui, o Mendeley é tudo web. E tem o desktop também no Mendeley, né? Só que é mais antigo. Então, eu uso mais o Mendeley ainda, mas talvez eu migre futuramente aí para o Zotero, não sei. Então, são 2 gerenciadores principais que eu indicaria para vocês. Para que serve um gerenciador de referência bibliográfica? Bom, o que é uma referência bibliográfica? Depende. Né? Estamos falando do Word, estamos falando do LaTeX. No LaTeX, é todas aquelas entradas que a gente tem no arquivo chamado BibTeX. Se você olhar nas revistas importantes e tal, você consegue extrair a referência em vários formatos. .tex, que é do LaTeX, .ris, né? Tem vários formatos. Então, nesses gerenciadores, você consegue importar esses formatos de referência, que são os metadados da referência. Né? E aí depois você pode adicionar o PDF da referência, fazer várias coisas. Né? Então, eu vou mostrar para vocês depois. Não, eu vou mostrar agora. Então, olha só. No meu computador aqui, vocês podem... Tem para Windows, tem para Linux e tem para o Mac, né? Então, assim, inclusive ontem eu instalei o gerenciador de referência. Aqui, ó, nós temos... Vou abrir aqui, ó. Esse aqui é o gerenciador do Mendeley e eu tenho o Zotero em algum lugar. Aqui, ó. O Zotero está aqui. Então, olha só. No Mendeley, o Mendeley é da Elsevier. Né? Está mostrando a tela do slide. Ah, caramba. Deixa eu só ver aqui. Será que eu fiz? Será que eu não abri? A gente está vendo essa tela aí. Aí tu parou a apresentação. Não, então agora vai. Agora tá certinho. Tela cheia. Apareceu a tela cheia aí, né? Sim, a gente está vendo teu mouse. Pronto. Perfeito. Agora vai abrir. Então, olha só. Eu abri aqui nesse link aqui, eu abri isso aqui, o Mendeley, tá? Gente, todos eles vão ser iguais, tá? O Zotero e o Mendeley. Deixa eu fechar aqui. Então, o que acontece? Eu tenho aqui minhas referências, eu criei pastinhas, né? No caso da minha tese, está aqui uma pastinha da tese. Aqui tem uma pastinha chamada ProKnow, que a gente já vai ver. E aqui dentro da pastinha ProKnow tem várias sequências, ó. Escopos, Web of Science, Engineering Village, não duplicados, blá, 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 até o teu portfólio bibliográfico. Se eu cliquei aqui no portfólio, todos esses estudos aqui foram importantes para mim, foram relevantes para mim. Né, no final da referência. E aqui eu baixei o PDF de cada um deles. Dei 2 cliques aqui nele, ó. Isso aqui tudo é online, tá? Então ele vai abrir o PDF, ó. Tá abrindo. Já abriu o PDF do artigo, né? Várias informações. Você tem a parte de metadados deles, onde você pode colocar algumas anotações aqui. Ó. Eu li esse artigo em 19/9/2019. Ele trabalha com dados meteorológicos, faz previsão horária, ele aplica isso, isso e aquilo. Então, tem várias informações que eu coloquei desse artigo. E depois usei isso na tese. Você pode... Gente, é um editor de texto aqui. Eu posso vir aqui, selecionar um texto aqui, escrever alguma coisa, editar, colocar notas, né? Falar alguma coisa aqui desse trabalho. E isso aqui fica salvo. Tá? Então, esse é o Mendeley. Mas essa não é a maior vantagem de reunir todas as citações. Se eu clicar no arquivo aqui, ó, eu cliquei nesse arquivo aqui, botão direito. Eu posso copiar a citação formatada. Ó, copiei a citação formatada. Vou abrir o meu Word aqui para vocês verem. Eu vou colar a citação formatada. Olha lá, vamos criar um novo documento aqui rapidão. Vai ser bem tranquilo aqui, ó. Colei a citação formatada, olha lá. Ó. No formato, se não me engano, aqui nem sei que formato que é esse. Mas a gente consegue mudar o formato, tá? A gente consegue alterar. Ou eu posso vir aqui, copiar a entrada do LaTeX, né? O BibTeX dele, tá lá, ó. Esse é o metadado do BibTeX, tá? Tá aqui, ó. Opa. Tá aqui, ó.
o metadados do Biblitex. Ou a gente pode fazer o seguinte, o que é mais legal? Por que eu não venho aqui no Word? Ó, tô aqui no meu Word, né? Eu podia fazer isso no LibreOffice. Se eu vim aqui na aba, eu instalei um complemento aqui do Mendeley, se eu vim na aba aqui, referências, ó lá, tem um complemento do Mendeley. Então eu cliquei aqui, ele vai fazer o login nessa tela aqui, ó, nessa tela, tá? E aí, eu aqui de dentro do Word, ó, vamos iniciar. Eu tenho que fazer o login novamente, tá? Então vou só fazer o login aqui, ó, tá abrindo. Como eu já loguei ali no Mendeley anteriormente, tá aqui o Mendeley, ó. Ele vai abrir aqui. O que eu posso fazer? Vir aqui, eu quero citar um artigo meu. Então, vou procurar aqui, ó. Deixa eu ir lá. Pronto. A revisão que a gente vai trabalhar tá aqui, ó. Cliquei aqui, inseri uma citação. Beleza. Tá lá, ó. Já tá no que formato que é isso aqui? Ah, configuração de citação. Tá no formato o quê? ABNT. Eu posso mudar esse formato de citação, escolher outro, ó. Por exemplo, de uma revista. Então, atualizar estilo de citação. Já atualizou aqui, ó. Agora é o 1 que está aparecendo, tá? Isso facilita um monte. Isso aqui é a citação. Mas se eu quiser a bibliografia... Gente, ele está pegando isso aqui direto lá do Mendeley, tá? Então, se eu quiser a bibliografia, eu venho aqui e eu insiro a bibliografia. Pronto, olha lá, ó. Continue. Beleza. Olha lá. Deixa eu abrir essa tela aqui que facilita para vocês, tá? Então, tudo isso aqui está sendo baixado daquele gerenciador de referência. E é automático. Se eu clicar aqui novamente, né? E colocar mais um artigo, aqui, ó, e salvar as alterações, agora eu vou ter 2 artigos. Salvei as alterações, ele atualiza automático, ó. Imagine trabalhar com 500 referências, 100 referências, 200, né? Então, o Mendeley te permite você fazer isso, tá? E aí, você consegue... Ah, quero mudar para BNT novamente, porque o esquema ali nosso é a BNT. Você pode instalar novas citações ou mudar para BNT, atualizar o estilo. Aqui agora está na BNT. Olha que lindinho. Né? Então, facilita e muito a vida para a gente escrever. Então, esse é o Zotero, gente. Ele é um software igualzinho. Aqui é o Zotero. Essa carinha dele, ó. Eu importei todos os meus dados do Mendeley para o Zotero. Aqui, novamente, a minha pastinha do Pronote, tudo aqui. E aqui os arquivos e aqui os metadados. É igual. Você instala o plugin aqui do Zotero, aqui, já tenho, na verdade. Aqui, ó. Instalei o plugin do Zotero, eu consigo adicionar e remover referências, bibliografia. Igualzinho, igualzinho. Tá? Então, isso é útil para vocês. Então, vocês vão... Minha sugestão, comece a pesquisar no seu tema. Como que você inclui um arquivo aqui dentro do Mendeley ou no Zotero? Você vem aqui, ó. Importar aqui, pega o PDF do artigo e já importa o PDF diretamente, né? Por exemplo, vou pegar esse artigo aqui, ó, que eu já tenho, né? Vou abrir. Quando eu estou importando esse arquivo, o próprio Mendeley, o próprio Zotero, extrai os metadados dele, tá? Olha lá. Nem sei qual. Olha lá. Esse aqui, ó. Acabou de importar esse artigo. Nesse caso, você sugere Mendeley ou Zotero para começar? Tanto faz. Tá? Não tem... Eu, particularmente, já usei mais o Mendeley. Tá? Na minha tese, eu usei o Mendeley, funcionou normal e tal, mas o Zotero é igualzinho. Tá? É cópia um do outro. E o Zotero tem um software que roda localmente. O Mendeley, ele é web. Tá? Mas ambos eu consigo armazenar todos esses arquivos aqui em nuvem. No meu caso, os dois estão sincronizados em nuvem. Então, vocês que escolham o que vocês quiserem, mas eu usei especificamente o Mendeley, tá? Isso depende, né? Então, é gosto, tá? Mas eu deixo essas duas possibilidades aí. E isso facilita muito a vida de vocês. Gente, demais. Demais. Eu coloco aqui pastinhas, ó, conceitos de IA. Todas as citações, referências relacionadas à inteligência artificial conceitual, né? Tá tudo aqui, que eu cito. Programação, tá tudo aqui. As minhas publicações, está tudo aqui. Publicações genéricas de algum site, alguma coisa, algum software estatístico, está tudo aqui. Então, eu organizo por pasta e aí eu uso quando eu quiser no Word, no LaTeX, né? A gente pode exportar o Biblitex desses arquivos e tudo mais. Tá? Então, facilita bastante. E detalhe, você nunca vai perder isso. Se você está fazendo TCC, está fazendo mestrado, fazendo doutorado, você usa mesma conta do Mendeley ou lá do Zotero.
tá? Então, isso facilita bastante. Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Continuando, a gente tem o Mendeley, ou o Zotero, como gerenciador de bibliografia. Aí, nós vamos falar depois um pouco sobre as bases de dados científicas. Eu coloquei 3 aqui, mas existem dezenas de bases de dados. Depende da tua área, né? E algumas delas indexam, né? Conseguem localizar os artigos de diversas outras bases, revistas e assim por diante. Tá? Então, essas bases a gente já vai ver algumas delas ali depois. E aí nós temos um outro software que eu usei que é muito útil, que é o Publish or Perish. Já coloquei também a referência aqui para vocês baixarem eles, né, nesse link aqui. Aqui o link do Mendeley e do Zotero, só clicar que vocês vão baixar. A aula já está disponível também para vocês, lá no SIG e aqui no chat ali eu coloquei. Mas lá no SIG está a aula e alguns artigos aí, umas informações. Então, temos o Publish or Perish e nós temos o VozViewer, tá? Que é para você criar e visualizar redes bibliométricas. Jesus, o que é esse treco aí? Bom, em linhas gerais, pessoal, aqui tem os links dos dois, tá? Para vocês darem uma olhada. Aqui eu só estou apresentando para vocês o link, ó, para vocês baixarem o Mendeley em nuvem, que eu mostrei para vocês agora. E aqui o Mendeley Desktop. E aqui nós temos... Opa, não apareceu o Mendeley Desktop. Aqui, agora apareceu, sacanagem. Aí nós temos aqui, ó, o Zotero, que eu acabei de mostrar para vocês, instalado no computador. Tem para Windows, tem para Linux, tem para Mac. Vocês escolham aí o que vocês gostarem, né? Aí, em relação às bases de dados, nós temos... Opa, perdão. Essas bases de dados aqui que eu considero bastante importantes. Mas, gente, se você pega o Google Scholar, você vai conseguir ter acesso ao metadados de todos os artigos, porque ele pesquisa em todas as bases de dados, que é o Google Acadêmico, tá? Então, vocês vão ver que na minha revisão, naquela época, eu não usei o Google Acadêmico, porque inexperiência, né? Cabacice mesmo, né? Eu era meio... eu peguei as principais dados, que foi o Scopus e a Web of Science. Para mim era importante e tal. Logo depois, a gente pegou também a Engineering Village, que é uma outra base. Mas existem outras. Dependendo da área que você atua, tem várias bases de dados que vocês podem consultar, né? E tem recentemente uma base que está sendo bastante utilizada, essa Archives, né? Sei lá o nome disso aqui. Mas essa base de dados é uma base de dados pública, que a galera coloca os dados ali, as publicações científicas que eles querem. Mas, assim, depende da tua área, volto a ressaltar, né? Só para mostrar para vocês, ó, esse é o software Publish or Perish. Para que ele é útil? Ele é útil para vocês pegarem aqueles bibliotecs, pegarem aqueles citações, aquelas referências, os metadados das referências de algumas bases, do Scopus, do Web of Science, PubMed e principalmente do Google Scholar. Por quê? Quando você pesquisa no Google Scholar um artigo, você consegue baixar citações dele. Mas aqui você pesquisa, clicou em Google Scholar aqui, pesquisam alguma coisa, algum tema sobre um autor, ou algum trecho de um título, palavra-chave, ele vai te dar aqui embaixo a lista de todos os artigos e você consegue exportar isso já no formato para você incluir no Mendeley ou no Zotero. Como isso? Então, já vou mostrar para vocês. E aí, depois do Publish or Perish, nós temos o VozViewer. O VozViewer pega esses bibliotecs, né, essas entradas de metadados de referência, e você consegue criar redes entre palavras-chave, entre os autores, entre universidades, entre o que você quiser, tá? E a gente também vai ver como funciona isso. Então, olha só, voltando aqui no Publish or Perish, eu instalei também ontem aqui no PC. Cadê, ó? Publish, tá aqui, ó. Publish or Perish tem para Windows, tem para Linux e tem para Mac. O meu tá aparecendo escuro aqui pelo tema do meu computador, mas tá lá, ó. Todos os itens aqui, aqui você tem que fazer login nas bases de dados, Scopus, Web of Science. Então, eu vou consultar aqui, ó, no Google Scholar. Cliquei no Google Scholar. Quero consultar por autor, por nome da publicação, que é o título, por ISSN, por palavras-chave, né, por palavras do título ou palavras-chave. Então, vamos pesquisar publicação do professor Oswaldo aí, ó. Oswaldo.
Opa, Hideo, esquecendo. Estou pesquisando por pesquisador. Olha lá. Olha, ele está fazendo a busca. Então, ele está indo no Google, porque eu cliquei no Google Acadêmico, né? Está indo no Google Acadêmico e pesquisando todas as publicações do professor Oswaldo Hideo Ando Júnior. Está aqui, ó, a gente já consegue ver. Número de citações por ano, se já foi citado, o ranking de mais citação, a revista, o ano. Todas essas informações aqui, ó, ele está pesquisando. Então, olha só. Olha que treco legal. Eu posso vir aqui agora, ó, todas as publicações do professor Oswaldo, está aqui. Né? 114 publicações. Então, olha só. Eu posso vir aqui, selecionar tudo isso aqui e salvar os resultados. Como o quê? Gente, olha aqui. Eu salvo no formato do Excel, BibTeX, CSV, EndNote, RIS, que é um formato de referência, por exemplo. Então, olha só, vamos salvar no formato RIS. Tudo isso aqui. Esses artigos do Oswaldo. Lembrando, eu poderia vir aqui pesquisar por palavra-chave, por tema, por qualquer coisa, né? Mas vamos salvar essas publicações do Oswaldo aqui, aqui, ó, no formato RIS. O que eu vou fazer com esse arquivo, ó? Eu vou chamar aqui, ó, dentro de download, eu vou criar aqui, ó, Oswaldo. Oswaldo.ris. Salvei esse arquivo. Olha que legal. Vou abrir o Zotero agora, só para vocês não dizer que eu vou trabalhar só... Aqui no Mendeley, como é que eu importaria aquelas publicações? Só para eu não complicar aqui, eu vou colocar aqui, ó, Oswaldo, né? Oswaldo. Só com um exemplo para vocês. Criei uma nova pastinha chamada Oswaldo, e aqui dentro eu vou adicionar uma biblioteca, que é no formato RIS, que a gente acabou de gerar lá, ou pode ser XML, ou pode ser BIB, tanto faz. Eu vou abrir o arquivo de Oswaldo, tá lá, ó. Então, estou importando as publicações do Oswaldo. Pronto. Pô, será que eu não coloquei aqui dentro? Eu acho que eu não coloquei aqui dentro. Tudo bem, eu importei geralzão. Então, olha só. Aqui tem todas as publicações, ó, deve ser do professor Oswaldo, Energy Harvesting, é do professor Oswaldo, tá aqui, tá? Vamos ver a autora aqui, ó, tá aqui, ó. Só que tá nesse formato de citação. Vamos ver se ela tem um número aqui ó, não baixou nenhum valor aqui de... Ah, tem só o link, né? Ó, tem o link da publicação. Ah, isso aqui foi num simpósio, então não tem DOI, por exemplo, para vocês citarem. Mas vamos pegar um arquivo aqui que tem um DOI, por exemplo. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Opa, perdão. Aqui, ó. Vamos pegar o Energies. Aqui deve ter um DOI. Ó, um número DOI aqui, provavelmente. Ou não? Isso é Energies mesmo? Ah, não, isso aqui não parece ser... Vamos ver qual é essa revista. Não, é outra revista. Tá. Meu Deus. Vamos achar outra aqui. Uma que seja publicada numa revistinha que tenha DOI. Aí 3E. Acho que essa aqui tem DOI. Não, também não tem. Vamos procurar outra aqui. É muita publicação aí. Como é que você vai localizar, né? Você pode organizar aqui, ó, por data de adição, por exemplo, ó. Todos que forem incluídos agora às 8h47. Tá? Então, tem várias maneiras aqui organizar. Ó, esse 3 era para ter DOI, eu acho, né? DOI tem, ó. Então, olha que legal isso aqui, quer ver? Opa, ele baixou o PDF, gente. Já tá o link para o PDF para eu baixar. Mas eu vi um link aqui da I3E aqui, ó. Vamos pegar esse link aqui, só para vocês verem, quer ver? Ó, se eu abrir isso aqui, ó, o que eu acho legal do Mendeley? Por exemplo, aqui deve ter um DOI. Aqui, ó. Tem esse DOI aqui, ó. Esse DOI aqui, o que eu vou fazer? Ctrl C. Se eu vier aqui, ó, nos identificadores dessa publicação e no DOI fazer um Ctrl V, o que acontece? Se eu clicar aqui, ó, ele vai atualizar todos os dados que tem aqui, quer ver? Olha lá, ó. Ele baixou da internet o ISSN, o link da publicação real, todas as informações dos autores, ele arrumou para mim tudo, colocou o abstract aqui, tudo, tá? E aí, eu só cliquei aqui. Ele procura na internet os metadados desse DOI. Então, isso é legal, porque você pega a citação correta. Você pode atualizar uma por uma, se você quiser, e tudo mais. Né? Quando a gente for ter o portfólio biográfico, no portfólio biográfico é interessante fazer isso.
tá? Eu acredito que no Zotero tenha isso, a mesma coisa também, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tem mesmo, ó. O DOI aqui também, né? Em algum lugar eu acho que ele deve buscar... Ah, aqui, ó, buscar as informações, provavelmente. Tá? Então, isso é padrão nos dois documentos de citação. Então, para que serve o Publish or Perish? Para eu pegar essas informações do Google acadêmico. Se eu vir no Google acadêmico e pesquisar, por exemplo, pelo Oswaldo Rideu Ando Júnior. Ó, como que vocês vão baixar todas essas publicações aqui? Vão vir aqui baixar, citar eles, baixar um por um? Então, assim, com o Publish or Perish, você faz tudo isso de uma forma automática, né? Manual, você consegue exportar isso, né? Você consegue colocar algumas restrições, pesquisar por palavra-chave, por exemplo, forecasting, ó, pesquisar no Google novamente. Então, ele vai buscar todos os títulos de trabalhos acadêmicos que tenham Energy Forecasting no título. Então, ele vai me retornar aqui, ó, tá? E aí eu poderia pesquisar aqui, mas ia ser muito ruim para eu conseguir baixar esses arquivos depois, né, organizados. Então, o Publish or Perish serve para isso com o Google Acadêmico. E lembrando, o Google Acadêmico indexa praticamente todas as bases, né? E isso facilita um monte você buscar a etapa de busca dos artigos, ok? E aí nós temos um outro software que eu estava mostrando para vocês aqui, que é o Voz Viewer. O que é o Voz Viewer? Eu instalei ontem ele aqui no Mac, quer dizer, eu baixei, não preciso instalar ele, cadê? Voz Viewer, tá aqui, ó. Esse aqui é o Voz Viewer, tem o link para vocês baixarem para Windows, para Linux, tanto faz, né? O Voz Viewer, ele é um software feito em Java, ele é um software holandês, se não me engano. Para que ele serve? Você fornece como entrada para ele aqueles bibliotecs. Vamos pegar lá as publicações do professor Oswaldo, como exemplo. Vamos ver aqui, ó. Então, vamos lá. Esse é o Voz Viewer. Opa, deixa eu deixar menor. Perdão. Deixa eu deixar menor aqui, porque talvez facilite. Ó, vamos pegar o Voz Viewer aqui. Vamos criar, né? Um mapa baseado em rede de dados? Não. Criar um mapa baseado em dados bibliográficos. Isso. Cliquei aqui, que é citações, bibliografias, next. Você quer baixar os dados? Você quer ler de uma base de dados pública, Web of Science, Scopus, tal, ou você quer ler de um arquivo, de um gerenciador de arquivos, né? Então, vamos ler de um gerenciador de arquivos. Aqui, ó, eu quero pegar um formato RIS. Opa, então vou clicar aqui, eu vou achar aquele arquivinho do Oswaldo que eu coloquei, tá escrito com o Oswaldo, ó, aquele arquivo que eu baixei agora do Publish or Perish do Google. Então, todas as publicações do Oswaldo, vou dar um OK. Então, beleza, next. O que eu quero fazer? Que tipo de análise bibliométrica eu quero fazer? De coautores, né? De autores? Então, eu vou deixar padrão aqui, depois vocês testem para vocês verem, né? Número máximo de autores por documento, 25, OK? Next. Número mínimo de documentos de um autor. Vamos colocar um para considerar, ó. Vai ter 156 autores. Então, até agora, o professor Oswaldo já trabalhou com 156 autores de artigos deles, né? Que ele publicou. Então, vou criar uma rede agora e vou mostrar a rede. Olha lá, todos os autores que ele mais publicou. Tem um erro aqui, ó. OHA e Júnior Ando. Isso aqui a gente vê que são duas formas de citações diferentes do professor Oswaldo. Tá? Aí tem aqui, ó, o Neto e Ledesma, outros autores que ele mais cita. Então, finish. Ó, você quer ver o gráfico? Você gostaria de mostrar? Não. Então, olha só. Depois vocês leem, vocês testem isso aí. Tá? Olha lá. Opa. Olha lá. Aqui nós temos já uma rede de relacionamento das publicações do professor Oswaldo. Isso aqui eu deveria tirar. Tá? A gente pode vir ali e tirar. A gente consegue fazer mais análises aqui. Né? Por exemplo, essas bordas aqui, a quantidade de publicações que o professor Oswaldo fez com o professor Neto, por exemplo. Mas, gente, eu estou usando um autor aqui, vocês podem aplicar isso a várias coisas, né? Palavras-chave, universidades, mas um monte de coisa, um monte de dados bibliográficos que você pode utilizar aqui. Né? Então, aqui é outra maneira de visualizar, ó, visualização por densidade e tal. Então, aqui você consegue ver que legal. Por ano,
professor Oswaldo tem publicado bastante desde um pouquinho antes de 2016, 2014, 15 e tal, e assim, isso, exato. Então, a gente consegue trabalhar isso aqui, ó, a gente consegue mudar a escala disso aqui, ó, você consegue fazer o que você quiser, né, colocar frames. Bom, aí vocês têm que testar, né, brincar e tal, e tudo mais. Então, vocês vão ver que eu usei isso aqui também, a gente usou na nossa revisão sistemática, essa ferramenta. Então, olha só, é para isso que serve o VozViewer, criar rede bibliométrica de alguma coisa, né, relacionada a dados bibliométricos, tá? Então, para isso que serve o VozViewer. Continuando aqui, que horas são? Tá 9 horas ainda, tá de boa. Então, olha só, nós temos o Publisher Parish, né, que eu baixo principalmente dados do Google Scholar, mas você pode baixar do Web of Science. No caso, quando eu trabalhei, quando eu fiz, eu fui nas bases de dados do Web of Science e Scopus e baixei direto delas. Como? Utilizando palavras-chave. Lá dentro dela tem a página de busca, né? Bom, temos o software VozViewer. E aí, eu queria falar um pouco para vocês agora, depois de apresentar todas essas ferramentas, né? Principalmente, essas foram as principais, fora o Excel ali que a gente fez para tabulação de dados, algumas coisas, né? Então, depois de todas essas ferramentas, é importante vocês saberem que existem alguns métodos aí de revisão sistemática, tá? Quais são esses métodos? Bom, o que eu tive acesso, eu conheço, né? Principais aí, tem o ProNoC, que eu conheço porque a gente utilizou. Tem o método Ordinatio, que é um outro método de revisão sistemática. Tem o Prisma e tem vários outros. Mas nessa aula, a gente vai apresentar para vocês um estudo de caso utilizando o ProNoC, tá? E usando aquelas ferramentas ali que eu mostrei para vocês, né? Qual a diferença entre o ProNoC e o método Ordinatio? Bom, são dois métodos, né? O método especifica as ferramentas e o conjunto de ações ali para você desenvolver, para você executar essa revisão bibliográfica. Esse conjunto de ações são diferentes. Por exemplo, o método de Ordinatio, ele considera também a relevância dos periódicos científicos em que os artigos foram publicados. Já o ProNoC, por exemplo, ele considera só o número de citações do artigo, tá? E aí, minha sugestão é que vocês leiam esse artigo aqui do professor Oswaldo, e que foi publicado. Não, professor Oswaldo, não. Esse aqui é um artigo que compara o método, o ProNoC com o método de Ordinatio numa área de pesquisa aqui, ó. Tá? Bibliometric Reviews and Systematic Reviews. Tá? Uma comparação do ProNoC com o método de Ordinatio. E, para quem... esse eu recomendo vocês lerem mais, inclusive, que é um do professor Oswaldo, inclusive, que eu achei na internet, porque eu fui pesquisar. Comparação entre ProNoC e método Ordinatio, apareceu esse logo lá no início das citações, esse artigo do professor Oswaldo, que é uma análise sistemática usando o ProNoC e o método Ordinatio, os dois juntos, tá? Então, o diferencial dessa revisão bibliográfica também do professor Oswaldo é ter os dois métodos também, um dos diferenciais, tá? Então, eu recomendo que vocês leiam esses aqui também, pra vocês verem a diferença, tá? Mas tem diferença, só que ambos permitem você chegar a um portfólio bibliográfico que seja, que tenha um alto grau de relevância científica aí para a tua área de estudo, ok? Bom, pessoal, tudo certo? Acho que hora que é o intervalo? Eu não sei, não é às 9 não, né? Deve ser às 10? Fica tranquilo, Fernando. Vamos tocando aí. Eu sou o rei de pular intervalo, né? Então... fechou. Não, por mim também, a gente pula interminantes, de boa. Olha só. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, eu esqueci de falar no começo, me desculpem, mas podem me interromper a qualquer momento, tá? Não tem nenhum problema, não. Podem me interromper que a gente tenta sanar as dúvidas. Às vezes, naquele momento, a dúvida é de mais pessoas e é o momento de se tirar a dúvida, senão você acaba esquecendo, tá? Então, vamos falar um pouco do ProNoC, que eu tive mais contato. Bom, ProNoC é um método utilizado para sistematizar pesquisa bibliográfica, né? Com o objetivo de identificar, de modo estruturado, eficiente, um portfólio bibliográfico com os artigos científicos mais relevantes do tema de pesquisa, ok? Ele é brasileiro, foi proposto
por Enslin, né, em 2010, e foi desenvolvido na UFSC, né, num laboratório ali de metodologia, multicritério e apoio à decisão, tá? Então, nós temos, e eu disponibilizei aqui nesse link para vocês, e tá lá no SIGA também, vocês podem baixar as patentes do ProKnow-C, já faz mais de 10 anos, né? Faz, em 2010. Então, lá tem as patentes do ProKnow-C, que facilita você executar a tua revisão, sua revisão sistemática, ok? Bom, quais são as etapas do ProKnow-C? Tem 4. Tenho que executar todas? Não necessariamente, né? A gente mesmo, quando publicou, a gente não executou todas. Então, a gente fez a seleção do portfólio, que é a primeira, e nós fizemos a análise bibliométrica do portfólio. Ponto. Com isso, a gente já conseguiu ter um portfólio bibliográfico para a gente usar na tese. Mas ele permite você fazer análise sistêmica ainda, e ele permite você, com essas 2 análises, poder responder uma pergunta da pesquisa inicial que eu falei, que deve ter todo o método de revisão sistemática. Então, ele tem essas 4 etapas, né? Como que ela funciona mais detalhadamente? Visualmente, nós temos a etapa 1, que é a seleção do portfólio. Ela contém 2 fases ali. Seleção do banco de artigos brutos. O que é artigo bruto? Artigo bruto é todos os artigos que me retornam a partir das buscas que eu fiz. Por exemplo, se eu pesquisar aqueles artigos que eu peguei ali do professor Oswaldo, mas eu quero saber só artigos do professor Oswaldo, são todos artigos brutos. Aquela busca que eu fiz do professor Oswaldo, são os artigos brutos. Quando eu filtrar, executar diversos processos ali, filtrar, e eu quero saber do professor Oswaldo só artigos que falam de energy harvesting, né? Acho que é isso, né? Eu quero saber só artigos dele desse tema. Então, vou fazer uma filtragem, tá? Para ter esse tema. E aí, com essa filtragem, eu vou pegar meu portfólio bibliográfico. Então, do professor Oswaldo, os artigos que falam sobre energy harvesting, você vai ter o portfólio bibliográfico. Esse portfólio bibliográfico aqui você vai ler, vai destrinchar, porque são artigos relevantes para a tua área. Tá? Você já leu o resumo, você já leu o título, o resumo, né? E você já leu os resultados, você fala, pô, isso aqui tudo eu posso citar, é adequado à minha pesquisa, eu vou usar esse treco aqui para escrever a revisão bibliográfica. Então, você cria o seu portfólio bibliográfico, né? E aí, com o portfólio bibliográfico, você pode realizar análise bibliométrica ou realizar análise sistemática. Desculpa. Depois que você realizou a análise bibliométrica e análise sistemática, a gente consegue responder a pergunta da pesquisa. Então, assim, pessoal, facilita, né? Facilita. A gente construir a revisão bibliográfica usando esse método. Então, se vocês olharem, aqui, ó, esse desenho aqui, basicamente, se você olhar lá a patente do ProKnow-C, deixa eu achar aqui. Caramba, em algum lugar aqui eu tinha. Tudo bem, se eu não tiver aqui, eu vou ter... Ah, tá, peraí, acho que eu fiz uma coisinha aqui, ó. Aqui, achei. Caramba, será que eu não coloquei aqui? Não, acho que eu não coloquei aqui. Mas tudo bem, se vocês olharem aqui no SIGA... vou ter que logar de novo. Mas eu vou mostrar, só quero mostrar um detalhe para vocês aqui da patente do ProKnow-C, tá? Você consegue visualizar de uma forma gráfica, aqui, visualizar de uma forma gráfica o que você tem que fazer. Isso é que é legal. Então, ó, baixei o arquivo aqui no SIGA, o ProKnow-C. Então, ó, aqui. Então, olha só, aqui tem as patentes. Primeiro eu vou abrir aqui, ó, a seleção do portfólio bibliográfico e tem análise bibliométrica. Vou abrir a seleção do portfólio bibliográfico, que é a principal. Então, é uma patente aqui, ó, você consegue ver. Desculpa interromper, só para avisar que, para gente que está no cabo, alguns arquivos que você está upando não estão aparecendo. Aí depois, se você conseguir conversar com o professor Oswaldo para upar lá, eu agradeço, tá? Beleza, pode deixar, Valeu. eu vou colocar lá. Obrigado por avisar. Beleza. Então, olha só, pessoal, essa é a patente que está lá no SIG. Então, olha só, vamos deixar maiorzinho aqui, só para vocês entenderem um pouquinho. Eu não vou explicar tudo, mas eu vou mostrar como que você lê isso aqui. Então, olha só, início do processo de revisão, de seleção, criação do portfólio bibliográfico,
né? Então, você tem definir as palavras-chave, aí você define o eixo de pesquisa, você define as palavras-chave de cada eixo de pesquisa e você faz combinações da palavra-chave. Aí você vai ter aqui, onde você define quais os bancos de dados, quais as bases de dados que você vai consultar, você faz a seleção desses arquivos na base de dados, e aí você realiza a busca nessas bases de dados. Quando você buscar os arquivos na base de dados, você vai testar a aderência. O que é aderência? As palavras-chave que você está usando estão retornando artigos que você quer, que são relevantes para você, senão você precisa ajustar as palavras-chave, né? Então, você vai executando tudo isso aqui, ó. Quando você chegar aqui, você vai ter um banco de artigo bruto de 2 a 10 mil publicações. Aí, aqui você tem na segunda fase, você tem aqui, ó, filtragem do banco de artigos. Nessa filtragem do banco de artigos, você importa para o EndNote, para o Mendeley, para o Zotero, para o que você usar, aqueles artigos. E aí aqui você exclui os repetidos, que vai ter um monte de repetidos, porque você pega de várias bases de dados, então vai ter artigo repetido. E aí você faz a leitura dos títulos, primeiro. O que não está alinhado, você já exclui. Aí você vai ler os resumos, né? Desculpa, você lê os títulos, beleza. O que não está alinhado, exclui. E o que você tem de título relacionado à tua área de pesquisa, você vai lá no Google Scholar e busca o número de citações, tá? Tem como fazer isso. Por exemplo, se você vai aqui no Google Scholar e pega um artigo, ó, esse artigo aqui, ó. Opa, perdão. Esse artigo aqui do professor Oswaldo tem 74 citações, citados 70 e... Opa, perdão. Como é que eu vou aumentar aqui? Peraí. Aí. Citados 74 vezes. Esse é o número de citações dele, tá? Esse outro artigo aqui foi citado 56. Esse outro aqui, 18, 15, 10 e assim por diante, tá? Então, esse é o número de citações. Então, seguindo isso aqui, ó, no final, você vai ter o quê? Cadê aqui, ó? Olha o tamanho do negócio. Você vai ter um portfólio bibliográfico. Aqui ele recomenda mais ou menos 20 artigos. Mas na minha área de pesquisa, vocês estão vendo o exemplo lá, eu cheguei aqui, eu tinha 200 artigos. 200 e pouco. Foi uma loucura. E eu tentei remover, mas era tudo da área. Eu falei, caramba, velho, que zica. E realmente era da área, tá? Então, assim, depois que você tem um portfólio de artigos, você pode aplicar análise biométrica, análise sistêmica e depois responder a pergunta da pesquisa e definir o seu objetivo geral e específico do seu estudo, com base nessa revisão sistemática, tá? Então, aqui tem esse exemplo. Aí aqui tem um outro PDF que é só análise bibliométrica, onde você faz análise de autor, se você olhar aqui... perdão. Se você olhar aqui, a gente faz a análise de autor, relevância dos periódicos. Quais são os periódicos que mais têm publicação sobre o seu tema? Quais são os autores mais importantes na sua área? Então, tudo isso você faz aqui. Então, dê uma olhada depois nesses arquivos, que eles estão lá no SIC, né? E são as patentes, tá? Então, isso facilita bastante. Aqui, esse desenho foi eu que fiz ali para apresentar mais ou menos a lógica, né? A ordem. E aí, pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês, né, um estudo de caso, tá? Esse estudo de caso é para um artigo que nós publicamos lá em 2021. Tá aqui, ó. Esse é o artigo. Embora ele esteja... Por isso que eu quero... a atividade de vocês é ler isso aqui no final, tá? Mas ele está em inglês aqui, né? O título, o resumo, mas o artigo está em português, tá? Isso facilita. Então, aqui, ó, esse é o artigo 1 para leitura. Vocês podem baixar ele aí, ó. Ok? Então, opa, baixei aqui, ó. Ô, louco, não baixei? Pois é, ó, bem que você falou que não tá baixando, né? Não, baixou sim. Olha só, baixei ele aqui, ó. Esse é o artigo que tá lá. Embora o título esteja em inglês e português, ele foi publicado no I3LA, Latim América, e você podia escrever em português. Você pode escrever em português. Então, pessoal, aqui nós temos o artigo tudo escrito em português. Esse foi o artigo lá da minha tese lá que eu fiz com o professor Oswaldo e o professor Jorge. Também são professores da disciplina aí. E aqui tem detalhado, passo a passo, como eu fiz a revisão sistemática. Por exemplo, delineamento metodológico. Aqui eu vou explicando exatamente como eu fiz a pesquisa, tá? Então, aqui, ó, vocês deem uma olhada depois nesse artigo aqui, porque agora a gente, ó, voz viewer que a gente utilizou, tudo aqui. Então, olha só,
Na aula, a gente vai mostrar agora para vocês... Opa, perdão. Por que não está aparecendo? Ah, tá. Ver. Aqui. Então, olha só. Nesse artigo aqui, eu extraí as partes principais, para resumir o artigo para vocês ali, né? Mas é importante vocês lerem depois, porque tem detalhes aqui que eu não... importantes que eu falo no artigo que não falo aqui. Como, por exemplo, como que eu defini se uma publicação ela é relevante? Usando o Pronoun. Tem que fazer uma continha, né? No meu caso, eu lembro lá, foi 20, 30 citações. Tem áreas de pesquisa que é 3 citações, tá? Que é 10, mas você precisa saber como fazer isso. Então, olha só. Pergunta da pesquisa. Lá no meio do artigo está escrito assim, ó. Qual a importância, o estado da arte do tema de predição do potencial da geração de energia solar fotovoltaica? Lá eu explico essa sigla, né? E quais as pesquisas mais significativas na literatura científica na América Latina e a nível mundial para a definição de um portfólio bibliográfico central sobre esse tema? Essa foi minha pergunta de pesquisa, tá? E aí, eu tenho que definir os eixos, porque o Pronoun, né, que eu estava aplicando, que nós aplicamos, ele diz para você criar eixos ali para as suas palavras-chave. Então, olha só, a gente cria os eixos. Primeiro eixo, predição do potencial. Eu errei isso aqui na época. Foi a primeira vez que eu apliquei. Hoje eu usaria outros, mas isso é experiência. Vocês vão ter que sofrer um pouco para aprender. Mas é assim. Eixo 2, energia solar, energia fotovoltaica, radiação solar e radiância solar, né? E a partir desses eixos aqui, eu crio as palavras-chave para cada eixo. Por exemplo, short forecasting, long forecast, power forecasting, power prediction, são sinônimos, tá? Em inglês, óbvio, que eu queria publicações em inglês. E aí, palavras-chave do eixo 2, solar energy, solar radiation, né? Solar e radiância, fotovoltaic. Pronto. Juntei esses 2 eixos de palavras-chave, o que nós fizemos? Combinações, eu usei só AND. Você pode usar OR, depende da sua área, depende do seu tema. Mas a primeira combinação de palavras é essa aqui, a segunda é essa aqui, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, blá, 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 até aqui no final. Cada combinação aqui de pesquisa, eu fiz a pesquisa na Scopus e na Web of Science. Olha quantos artigos retornaram para cada combinação. Nossa, tinha 11 mil publicações. Sim, claro, a maioria disso aqui, 90% desse treco aqui é tudo repetido, tá? É tudo cópia uma da outra. Mas a gente vai ter etapa onde a gente remove os artigos repetidos. O Mendeley permite remover, o Zotero também. Se dá um clique, você remove todos os repetidos, né? Então, assim, fiz essa busca nas 2 bases de dados e eu deveria ter feito no Google, né? Mas tudo bem, foi o que eu fiz naquela época e beleza. Façam no Google, minha recomendação fortemente. Consultem em bases específicas, mas também no Google, ok? Porque o Google às vezes indexa publicações bem recentes que você não tem acesso em algumas bases, né? Então, é isso aí. Então, olha só. E aí, pessoal, aqui tem um fluxograma 1 que eu apresento da execução daquele, do Pronoun, daquela patente. Então, olha lá. Importo tudo esse banco de artigos. Esse é o meu banco de artigos brutos. 11 mil artigos. Eu importo todos esses 11 mil artigos para o Mendeley. Aí eu já excluo artigos repetidos. Sobraram 5.900. Desculpa, foram 5.900 exclusões. Aí eu passo para outra fase, onde eu leio os títulos, né? Um a um. Aí o que não está alinhado, ó, eu excluí 5.069. Só lendo o título eu consigo excluir 5.069. Então me sobra 900, sei lá, né? E aí, beleza. Aqui desses 900, eu consultei o número de citações. Jesus, foi loucura. Como que eu consultei? Eu fiz uma planilha ordenada pelo número de citações, imprimi os artigos e tal, organizei pelo número de citações. Representatividade. A gente faz um cálculo para o número de citações. Eu quero artigos que tenham 80% ou mais de citações. Eu peguei desse percentual, né? No artigo explica detalhadamente como fazer. E aí, tendo esses artigos, eu vejo se o artigo tem reconhecimento. Se o número de citação dele for maior do que 80% dos outros artigos, eu considero ele como um artigo com reconhecimento científico já confirmado. Isso é legal, que é o repositório K,
né? Ou seja, esses artigos são importantes, eu tenho que ler, foram 88. Porém, a gente tinha 303 artigos sem reconhecimento científico. Naquela época, eram artigos que poderiam ser úteis na minha tese, mas eles ainda não tinham reconhecimento científico. Mas eu tinha que considerar esse treco aí, tá? Era muito artigo, imagina, 303 artigos. E em alguns temas chega a 5, 10, 20 artigos e assim por diante. Então, gente, quase 400 artigos aqui eram importantes para mim naquela época. E aí nós temos o fluxograma 2. A partir do repositório K, você lê o resumo, porque eles já estão com reconhecimento confirmado, vê se está alinhado ao tema, se não está, você exclui, né? Aí você pega o repositório P, que não tem reconhecimento confirmado, e aí o método Planou fala, ele é recente, menos de 2 anos? Se for menos de 2 anos, você tem que ler o resumo. Se não, você exclui, tá? Se está no banco de autor, de outros... Olha só, gente, ele é bem complexo no seguinte, se esses artigos têm algum autor que já está no banco de autores desses artigos de reconhecimento confirmado, eu tenho que ler o resumo. Senão, eu já posso excluir também, tá? Então, foram excluídos 66, e aí sobraram 237. Desses 237, com esses 33 aqui, sobraram 204, que foi o repositório B. Aí, o repositório A, que é reconhecimento confirmado e não confirmado, eu crio o repositório C. Gente, ai meu Deus, é muito chato. Sim, é chato porque você precisa demonstrar que o processo ele é reprodutível, tá? Então, eu tive um repositório, pessoal, com 300 artigos. Eu li 300 artigos, porque meu tema demandava, né? E aí, a gente fez esse repositório aí, bibliográfico com 300 artigos. Loucuragem, tá? O Planou recomenda quantos? 20, 30, 50. Eu tinha 300. Mas eu não tinha como fugir. E a gente viu que era uma área muito pesquisada e com muita publicação recente, que era a área de energia solar em 2019 e 2020. Estava começando o treco, né? Então, muito estudo. E aí, a gente cria o nosso portfólio bibliográfico. Então, aqui, ó, o primeiro artigo mais citado tinha 585 citações. Aqui é a referência dele no artigo. O segundo, 552 citações. O terceiro, 442. Então, tem uma tabela com uma lista enorme desses artigos ali. Eu apresentei os mais citados só, né? Os 80% mais citados ali. Beleza? Isso tudo, então, é meu portfólio bibliográfico. É aqui que eu vou me deliciar agora. É aqui que eu vou ler esses artigos por completo, né? Então, loucuragem, a gente fez isso, né? E foi importante, porque aqui eu vi o que realmente estavam fazendo no mundo, né? Aí eu comecei a delimitar o que eu ia fazer. Eu queria resolver vários problemas do mundo, mas, na verdade, eu tinha que resolver um probleminha simples aqui, que já era um doutorado. Aqui que a gente começa a analisar o estado da arte, tá? Então, só para vocês terem ideia, né? Ó, já estou na parte de análise bibliométrica agora, né? O que nós tínhamos? Ó, o crescimento das publicações ao longo dos anos. Tá aqui, ó, né? A gente via, em 2019 eu fiz essa pesquisa, em 2019 veio aqui em cima, tá? Então, assim, a gente publicou em 2021 esse trabalho, ele foi feito em 2019, tá? A busca dele foi algum mês lá de 2019, novembro, eu acho, alguma coisa assim, que estava rolando a disciplina. Então, a gente via que estava crescendo a quantidade de publicações, tá? E eram muitas publicações aqui, ó, recentes, 2017, 2018, 2019, muitas publicações com menos de 2 anos. Então, eu tinha que ler essas paradas. Então, foi um negócio que o Planou, puxa, ele me lascou nesse sentido, né? Por quê? Opa, perdão, acho que eu fiz cagada aqui. O Planou, ele me lascou nesse... Opa. Aqui, ó, o Planou, perdão. O Planou, ele me lascou nesse sentido, porque eu não sei se alguém aplicou o Planou com uma área de pesquisa que tinha tantas publicações. Ou eu apliquei errado, né? Mas assim, eu acho que eu não apliquei errado, porque eu li um por um. Eu falei, cara, isso aqui é relevante, isso aqui é relevante, isso aqui é relevante, isso aqui é relevante. Tá? Então, a gente já publicou essas publicações aí. Publicamos esses gráficos para demonstrar. Gente, essa área está em crescimento quase que exponencial, um crescimento acentuado, tá? Então, eu tenho que considerar todos os artigos publicados. Aqui, ó, mais informações de análise bibliométrica. Então, olha só, número de autores versus número de publicações, né? Aqui a gente tem, assim,
distribuição da quantidade de publicações por autor nos artigos do portfólio bibliográfico. Isso aqui é só quantidade de artigos com um autor, com 2, com 3, com 4, de autores com 5 ou 6 publicações no portfólio. Perdão, lembrei agora. Tá? Então, olha lá, nós temos um autor lá que tinha 6 publicações naquele portfólio. Nós tínhamos 6 autores lá com 5 publicações no portfólio. Outros 6 autores com 4. Nós temos 28 autores que publicaram 3 artigos naquela área. Tá? E aí a gente tem aqui, novamente, o primeiro que mais publicou, chinês, né? Origimoto, Ojimoto, sei lá, se é chinês, é japonês, né? Tem vários outros aqui, Zeng, Zhang, cara, eu tinha raiva. Só o Wang aqui, tem um monte, tá? Wang, essas paradas aí. Então, muito chinês. Daí eu falei, caramba, beleza, então estou entendendo a lógica. Aqui nós temos, na análise biométrica, quais os periódicos que eu deveria consultar mais sobre esse tema? Periódicos e não artigos de conferência. Então lá, Solar Energy, 25 artigos da Solar Energy, da Energies, 19. Renewable Energy, que é um outro periódico importante, Renewable and Sustainable Energy Reviews, a gente publicou agora, né? Então tem 9. Então a maioria das publicações importantes e relevantes são de revistas nesse tema. E aqui, começa a ter publicações em conferências, tá? Então, nós tínhamos esse aspecto aí. Aqui nós temos as por palavra-chave. Quando você busca aquelas palavras-chave lá no Pronow, tá aqui, o que mais foi usado, forecasting, e a segunda palavra-chave, Artificial Neural Networks. O que isso significa? O que significa? A maioria dos artigos, e é uma coisa que eu constatei na revisão, utilizavam redes neurais, né? E hoje em dia já nem tanto. Hoje estão usando Deep Learning, redes LSTM, vários tipos de rede aí. Mas aquela época era 2019, então rede neural era a coisa mais aplicada ali, né? Então, tínhamos esse cenário aí. Aqui nós temos, pessoal, e isso aqui já é um diferencial, por isso que a gente conseguiu publicar nossa revisão sistemática. Lembre-se que eu falei, para você publicar a tua revisão sistemática, você tem que ter algum diferencial em relação às outras revisões sistemáticas. Então, aqui, isso é o diferencial. Eu já peguei todos os artigos de revisão da literatura, tinham 15. Olha lá, Opa, perdão. Review of Solar Irradiance Forecasting Method and Proposed. Olha aqui. Antonanças. Review of Photovoltaic. Olha aqui. Machine Learning, tal. Review. Fotovoltaic, review. Tudo isso aqui. Perdão. Tudo isso aqui, eu peguei essas revisões bibliográficas, eu li o resumo e o resultado, e eu descrevi sobre elas. Isso é um diferencial. Eu não vi isso em nenhuma revisão, uma revisão falando das outras. Ponto. Mais um diferencial da nossa revisão bibliográfica, além de aplicar o Pronow pela primeira vez nesse tema, né? Aí aqui, outro diferencial do nosso artigo. O que eu analisei? O Pronow estava sendo aplicado pela primeira vez nesse tema. É um diferencial. Mas será que o Pronow é usado hoje na academia? Então, aqui, a quantidade de artigos no Google que estavam citando o Pronow com uso, estava em crescente ascensão aqui, tá? Então, mais um diferencial. Eu falei, o Pronow é uma metodologia que está sendo bastante utilizada, está lá no Google, está indexado em vários artigos, né? Aí aqui, outro diferencial, o uso do Pronow nas duas bases de dados, Scopus e Web of Science, e por país. Então, veja que eu comecei a inventar mesmo. Pô, será que o Pronow é usado? Mas por quem? Aonde? Em qual base de dados? Então, o Brasil é o que mais usa, depois Espanha, Inglaterra, e o Pronow é brasileiro, tá? Então, esses dados vão tornando a tua revisão bibliográfica diferente das outras. Isso contribui para que ela seja aceita, mesmo num tema que já tinha 18 revisões bibliográficas na área, tá? Aqui, outra análise. Devido a eu ter muitos artigos na minha revisão bibliográfica, eu analisei o portfólio K e o P. O K de conhecimento científico já comprovado e o P não comprovado. E aqui, o que mais tenho recente aqui, era muitos artigos aqui, que é o azulzinho, de reconhecimento ainda não comprovado. Ou seja, eles não foram nem citados, ou muito pouco citados, mas eles podem ser importantes. Por isso que eu vou mostrar para vocês, a nossa revisão ainda propôs um ajuste no Pronow, que é o quê? Mais um diferencial. Então, a gente analisou tudo isso. Olha só, das bases que eu pesquisei,
Scopus, Web of Science e artigos que tinha nas duas bases juntas, ó. Por isso que eu tive metade lá removido, basicamente, por ser cópia, né? Então, olha só, todos esses dados de análise bibliométrica aí são diferenciais no nosso artigo. Olha lá, artigos citados e não citados no repositório K. Olha como tinham artigos, 30 artigos, 23 e 11 artigos nem citados no repositório de artigos sem conhecimento científico, tá? E esses outros aqui, os artigos que tinham sido citados, tá? Mas não... Pessoal, uma coisa é ele ser citado, outra coisa é ele ter a referência, ter o reconhecimento científico. Para ter reconhecimento científico no PRONOW, ele tem que ser citado mais que 30 vezes, de acordo com a metodologia que a gente usa ali, tá? Se foi citado 10 vezes, não tinha reconhecimento científico ainda. Por quê? Porque eu tinha muitos artigos. O que mais tinha citação tinha 500, tá? Então, a gente considerou tudo isso. E aí, aqui, ó, a gente tem uma análise dos autores. Eu falei, eu quero saber os caras que mais produzem, né, mais publicam, né? Por exemplo, Wang Fei aqui, tem vários aqui, ó, Yang Dazi, que publicou uma revisão, eu lembro até hoje, Koprinska e tal, Mekleff e tal. Então, tem vários autores, quando eles começaram a ser publicados, e aqui o ano deles, né, o mapeamento da rede de relacionamento dos autores mais relevantes no portfólio bibliográfico. Aqui, as palavras-chave do portfólio bibliográfico. Você lembra que eu falei que forecast em rede neural era o mais utilizado? Está aqui, ó. Então, como que elas se ligam com as outras palavras-chave? Séries temporais, análise de regressão, suporte vetor regression, que era outra técnica aplicada naquela época, short term forecast, previsão de curto prazo, né? Deep learning, que estava começando o pessoal a utilizar deep learning naquela época. Hoje é só deep learning, né? Hoje, IA generativa é uma deep learning, pra vocês terem ideia. Então, assim, com isso a gente consegue ter um mapeamento do cenário, o que estão usando até agora, o que provavelmente te aponta para onde pode ir essas palavras-chave, né? Como pesquisar. E outro diferencial do nosso artigo, o quê? Vocês se lembram que no começo eu peguei palavras-chave e montei equações com END e consultei nas bases. Será que eu usei certo? Será que do portfólio bibliográfico as palavras-chave que tem nos artigos são iguais às que eu pesquisei para ver se a aderência eram corretas dos artigos? Então, olha só, para cada palavra-chave que eu usei inicialmente, eu verifiquei se ela existia no meu portfólio bibliográfico. Forecasting, sim, eu usei e tinha. Artificial Neural Network, eu não usei. Então, se eu quiser pesquisar sobre esse tema, eu tenho que incluir essa palavra-chave futuramente, né? Solar e radiância, eu usei solar e não usei power, então ele retornou solar, tá? Prediction, eu usei, então também é utilizado. Então tem várias palavras-chave aqui, e isso aqui essa é uma análise que ninguém fez, é novo, original, tá na revisão sistemática, a revisão sistemática foi aprovada. Então vejam que quando vocês forem escrever uma revisão sistemática, além do básico, que é você criar um portfólio bibliográfico relevante, você tem que ter algum diferencial ou vários diferenciais para que tua revisão tenha maior possibilidade dos revisores aceitarem ela. Por quê? Porque todo mundo quer publicar revisão, mas tem que ter um diferencial, tá? Isso é importante. Aí aqui, ó, um outro diferencial nosso. Nós propusemos um ajuste. Quando tiver muitas publicações, eu coloquei lá acima de tantos valores, eu coloquei para ajustar aqui esse verde e ajustar aqui, ó. Se o artigo é recente e publicado em journal, então, por que eu descobri isso? Por causa da minha revisão que eu fiz anteriormente. A maior quantidade de artigos estão em journal. Então, aí você faz a leitura dos resumos, tá? Então, em vez de ter 300 aqui, agora eu vou ter 150, já diminuiu bastante, tá? Então, assim, em vez de ter 400 aqui, agora tem 223. Isso seria uma proposta de ajuste que a gente fez. Logo, essa proposta foi uma ideia do professor Oswaldo, eu lembro, né? Propõe um ajuste e tal, e boa. Eu falei, cara, legal, vou inventar um ajuste aqui. E aí nós inventamos um ajuste aí e propusemos esse ajuste e tal, ficaria com esse cenário no nosso caso, e tá lá na nossa revisão sistemática essa proposta de ajuste, tá? Novamente, é um outro diferencial, ok? E aí, nas conclusões da nossa revisão sistemática, o que a gente fez? Bom, qual era a pergunta inicial? Tá aqui, ó. Qual a importância do estado da arte da pesquisa? Quais publicações mais relevantes? Define um portfólio bibliográfico sobre o tema. Tá aqui, ó, a resposta, ó.
o tema apresentou o crescimento na literatura, principalmente a partir de 2017, se olhar aquele gráfico que nós fizemos. Os 40 artigos mais relevantes, os 16 artigos de revisão foram listados e analisados respectivamente. O número de trabalhos realizados no Brasil e América Latina é muito baixo na América Latina, né? Mas dos 292 artigos, somente 6 foram realizados na América Latina, especificamente no Brasil. Muito pouco. Então, se eu fizer um trabalho desse no Brasil, eu vou estar aumentando esse 002. É uma lacuna que existe. Então, veja que aqui eu comecei, é importante meu trabalho por isso. O meu tema é importante por isso, essa justificativa, né? Isso é originalidade, isso aí é uma coisa que vai facilitar depois, eu vou justificar. Então, olha só, o portfólio bibliográfico contempla 292 títulos relevantes e está disponível no formato de referência. Nós disponibilizamos esse portfólio bibliográfico publicamente, outra contribuição do trabalho, né? Aí, continuando, a análise bibliométrica, o que ela mostra? Dos artigos mais relevantes, 17,5 são revisões sistemáticas. Por quê, gente? Pensem, se você quer ser citado no mundo acadêmico, produza a revisão, porque todo mundo vai te citar. É mais fácil eles te citarem com revisão bibliográfica, porque você vai citar um conjunto de artigos e você vai tirar alguma informação nova daquele conjunto de artigos. Eles vão usar a tua informação nova nos trabalhos deles. É muito mais fácil, né? Aí, dos autores, 88% dos autores possuem um único artigo, né? E a maior rede de autores possui 26 pesquisadores, ou seja, tem um grupo de pesquisa ali, de pesquisadores que já trabalharam conjuntamente em 26 artigos, conjuntamente, né? Periódicos, os mais importantes nessa área são os journal, tá? São os artigos as revistas em si, né? Totalizando, embora elas não sejam os mais citados, né? Eles são vinculados... eu falei aqui, foi uma puxada de saco. Olha só, a gente quer publicar essa revisão. Aonde? A gente queria publicar na I3E lá. Então, a gente falou, embora não sejam os mais citados, 96% dos 292 artigos são vinculados ao I3E, cuja relevância destaca-se no cenário acadêmico internacional, com ênfase na revista que a gente quer publicar. Tá vendo? Então, a gente tem que fazer um lobby, basicamente, né? Então, 30 palavras chave refere-se ao tema e tal, beleza? O machine learning, deep learning foram usando machine learning e deep learning, né? Então, veja, base de dados. A base mais importante aqui foi Web of Science, tá? Em relação a escopos. Então, veja, pessoal, que essas conclusões, essas informações que a gente consegue ter com a análise bibliométrica, com a revisão sistemática, dão embasamento para vocês fazerem o quê? Refazer o plano de trabalho, refazer o seu objetivo de trabalho, refazer o seu projeto e assim por diante, tá? Então, olha só, a revisão sistemática, ela vai te auxiliar a você resolver isso aqui no começo, que eu aposto que alguns de vocês aí, se não todos, né, têm dúvidas em relação ao que vai fazer, em relação ao que prometeu no projeto de pesquisa, em relação ao que você vai fazer realmente no seu mestrado, no seu doutorado, principalmente estiver começando agora, e ao que você... como você vai fazer isso, tá? Então, a revisão sistemática, ela vai contribuir para abrir os horizontes, o caminho, né, e te dar informações que te permitem identificar o estado da arte, o que estão fazendo hoje, o que tem e o que falta fazer, que é a lacuna de estudo, ok? Com essa revisão, você consegue ter informações e subsídio para escrever sobre isso, né? Qual a relevância e justificativa do seu trabalho? Com a revisão sistemática, você consegue identificar também, né? E não só identificar, você justifica com referência bibliográfica, porque está analisando cientificamente os estudos da literatura. Então, isso te dá também um embasamento teórico conceitual, que eu gosto de separar. Você tem embasamento teórico, mas dos conceitos, e você tem embasamento teórico da bibliografia, dos trabalhos na tua área. Então, isso também facilita para você aprender a parte técnica do seu estudo, essas revisões bibliográficas. E detalhe, com tudo isso aí, você consegue identificar, escrever e justificar a originalidade, que é muito essencial, o mais essencial, quando está fazendo um doutorado,
né? Que é a originalidade do seu estudo, certo? E detalhe, para coroar, né? Tudo isso pode e deve ser incluído na sua dissertação em tese, ou tese, tá? Inclusive, se você publicar, fazer sua dissertação ou tese no formato, né? Você pode usar ele. E principalmente, a última coisa, ela um requisito, a revisão bibliográfica em si, ela é um requisito para você elaborar artigo científico, né? Então, gente, você tem que fazer. Quando você envia numa revista, os revisores vão te cobrar, uma revista boa, né? Os revisores vão te cobrar. Cadê a revisão bibliográfica? A sua revisão bibliográfica está muito curta. Se você fez uma revisão sistemática, eles não vão falar muita coisa, né? Ou eles vão, legal, abordou todo o tema, perfeito, né? Então, enfim, né? Finalizando, as revisões sistemáticas fornecem informações, ideias, insights a partir de diversos estudos relevantes da literatura, tá? E principalmente, gente, ela pode ser publicada, ela já pode contar como uma publicação no seu mestrado, no seu doutorado. Por isso que eu digo que é importante você fazer ela e publicar, tá? Ou seja, não se esqueça, o método deve ser reprodutível, né? Deve ter para você conseguir publicar a sua revisão sistemática, umas sugestões ali, é que você deve demonstrar que o método é reprodutível. Para isso, você seleciona um método já conhecido de revisão sistemática, ProKnow ou método Ordinatio, tanto faz, ou outra, tá? Mas, para você publicar, principalmente, você precisa ter algum diferencial, alguma contribuição que seja identificável. Você deve ressaltar, você deve vender o produto, né? Ela tem que ter algo original, a tua revisão sistemática, porque senão ela é igual às outras, tá? E, além disso, ela contabiliza como uma publicação, né, do seu mestrado ou doutorado. Então, minha dica, minha sugestão aí, é que vocês vejam com os orientadores que, professor, eu quero escrever uma revisão sistemática, até para eu me entender do que estão fazendo no meu tema, para a gente ter mais conhecimento. Então, isso, no meu caso, né, de experiência, foi muitíssimo importante, porque todos os artigos que a gente ia publicar depois, eu citava quem? A minha revisão sistemática, até hoje, né? Então, isso é um embasamento científico, e já vê, isso faz parte de uma linha de pesquisa séria, porque já vem sendo desenvolvido, já foi publicado, então isso é extremamente importante, tá? Eu gostaria aqui de colocar aqui as referências para vocês, né? Aqui a revisão essa revisão sistemática que eu apresentei, estudo de caso está aqui, já está lá no site para vocês também. Algumas referências aqui em termos conceituais, né? A última referência aqui é do professor Oswaldo também, que ele ajudou a publicar a diferença do ProKnow-C e o método Ordinatio. E aí, pessoal, tem umas atividades, né, para vocês curtirem, que eu recomendo, que é o quê? A leitura desses 2 artigos, tá? Esse que eu apresentei, estudo de caso para vocês, e depois esse outro aqui do Regatieri, com o professor Oswaldo, que compara as 2 metodologias, ProKnow e Ordinatio, ali, método Ordinatio. Então, uma atividade a gente vai discutir também com os professores, é que na próxima aula você defina uma pergunta de sua pesquisa, né, e define os eixos de busca com base no seu plano, seu projeto de pesquisa, selecione quais bases de dados você consultaria na tua área, né? Eu sugiro que vocês façam e realizem a seleção desse portfólio bibliográfico, aplicando alguma metodologia, eu não coloquei, mas se vocês quiserem usar o ProKnow, tem detalhado passo a passo em português como que é, para você aplicar o ProKnow, e aí vocês descrevam os estudos bibliográficos do seu portfólio bibliográfico na sua área e os insights sobre ele. E, por fim, gente, tentem publicar uma análise bibliométrica, uma análise bibliográfica, uma revisão sistemática do seu portfólio bibliográfico, né? Principalmente, veja o seguinte, já tem estudos de revisão sistemática similares? Se tiver, o seu precisa ter algum diferencial. Pense em estratégias para criarem esses diferenciais. Se ao longo da apresentação mostreis vários diferenciais que nós fomos, entre aspas, inventando mesmo. Será que é importante isso? É por isso, por isso, por isso. Então, vamos apresentar, vamos coletar os dados, vamos fazer análise e vamos incluir na revisão. E aí, ainda bem que ela foi aceita, né, pelos revisores do I3E naquela época. Bom, pessoal, falei bastante aí, 9, quase 10 horas, né? Permaneço à disposição de vocês aí, caso vocês tenham dúvida, que tem e-mail de contato, né? E espero ter contribuído aí para pelo menos abrir um caminho aí para vocês começarem a parte de pesquisa científica aí de vocês,
né? Sempre que precisarem, podem consultar. Se forem publicar, quiserem ajuda na escrita também, nós, professores, estamos todos disponíveis aí para auxiliar nesse sentido. Ok? Eu acho que é isso aqui, professor Oswaldo. Não sei se tomei muito tempo.